Sejam bem-vindos ao Essa Tal Maturidade. Eu sou a Lia Camargo. E eu sou a Lu Carniti. Sejam bem-vindos à terceira temporada do nosso podcast. A gente está aqui num podcast que é uma delícia, é uma conversa de amigas. A gente fala aqui sobre tudo que permeia o universo feminino, carreira, filhos, relacionamento, beleza, saúde. Isso sempre do ponto de vista da maturidade da mulher que está ali, na faixa dos seus 40. O ETMcast é gravado nos estúdios da IEST Live e você pode acompanhar a gente pelo Instagram, no @ETMcast. Aqui no YouTube você também pode acompanhar como ETMcast e se preferir só escutar, levar a gente para academia, para o carro, a gente também tá no Spotify. No episódio de hoje, a gente tem uma convidada muito especial, uma amiga minha há muito tempo, que é criadora de conteúdo, ela fala sobre estilo de vida, fala sobre maternidade. E ela é uma Barbie, uma boneca de tão linda, Babi Sabag. Obrigada pelo elogio. Olá, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bem-vinda, Babi. Obrigada. Muito legal ter você com a gente. Obrigada. Babi, conta um pouquinho pra gente, né? Quem é a Babi? Como que a Babi chegou aqui hoje a ser essa pessoa tão reconhecida, que tem esse legado imenso nas redes sociais, uma criadora de conteúdo super reconhecida. Obrigada. Você já tá aqui nesse ambiente já faz um tempinho, né, Já Babi? faz uns 12, 13 anos já. Sim. E eu comecei no YouTube, né, com maquiagem. Minha paixão era maquiagem. E aí eu começava a fazer tutorial, tudo. E quando começou a crescer foi quando eu engravidei do meu primeiro filho. E as pessoas são muito curiosas, né? Então elas querem saber da rotina, da vida. E aí eu sei que naquela época não era tinha tanto costume as pessoas gravarem reações, sabe? Tipo, dando a notícia pro marido, tudo. Aí começou Aí quando eu fiz esse vídeo que, nossa, estourou muito. E aí as pessoas queriam saber da minha vida grávida, eu casei nova. Então que aí começou a deslanchar o canal, sabe? Aí depois surgiu o Snapchat, depois o Instagram. Assim foi, agora TikTok. Começou pela sua paixão com maquiagem. Com maquiagem. E aí, depois que migrou para essa parte mais da maternidade, exato. Foi quando vocês se conheceram, Pois é, né? eu não lembro exatamente como a gente se conheceu, mas foi quando as duas estavam grávidas. A gente teve filho uma época muito próxima. O Fefe faz quando? Em agosto, Em não agosto. é? Então, o Henrique também é 16 e o Fefe é 14. Junto. Que dia que é o Fefe? 24. Então, por isso também. Juntinho. Então a gente ficou grávidas, da primeira gravidez juntas, e a gente se descobriu nesse universo que era ali da moda, do estilo. Exato. De repente, olha, as pessoas gostam mais de saber de família, de maternidade. Então a gente gravou juntas na época com os dois pequenininhos, tem foto dos dois assim, bebezuchos, fofos. E aí ficamos unidas por esse gancho da maternidade na internet, né? Da criação de conteúdo de mãe. Na época eu tinha blog também. Isso eu queria saber. Isso, eu postava no blog. Você começou com blog, então? Eu comecei com o YouTube. Tá. Era YouTube blog. Era assim, só que o blog eu postava mais looks do dia, de moda e tal. Tá. E o YouTube era mais maquiagem. Tá. A Babi, você tem 33, né? 33. A gente tem uma diferença de idade. Eu tô com 41, uma diferença de idade assim grande. Apesar de a gente ter tido filho juntas, né? Você teve filho bem nova. Eu casei com 22 e tive com 24, meu primeiro filho. Tá. Mas assim, meu maior sonho era ser mãe. Tá. Nova, assim, nossa, meu maior sonho era ser mãe. Então, mergulhei de cabeça. E é meio louco, assim, porque parece um pouco até fora de ordem, né? Eu não sei, acho que as pessoas às vezes investem primeiro em carreira e depois na maternidade. A Babi já tem 3 filhos, que são a coisa mais preciosa e linda. Eles são lindos. Obrigada. E muito fofinhos e bonititos. Queridos. E é isso, assim, a parte da maternidade ela deu check. Era isso exato, que eu sonhava, foi. Agora... eu acho que na vida da mulher, ou você tem uma carreira de sucesso primeiro, pra depois migrar pra maternidade, ou você é maternidade, porque não tem como os dois andarem juntos. Não tem. Sabe? Não. Você ser diretora de uma empresa e ainda ser mãe dedicada às 24, não tem como. É bem complexo. É bem complexo. Você vai ter que contratar uma babá e etc. E como meu sonho era ser mãe, eu falei assim, vou unir meu trabalho, que era em casa. Eu consigo cuidar dos meus filhos, consigo trabalhar, que a gente não consegue tanto, mas a gente consegue. E eu vou realizar meu sonho. Entendeu? Então, exatamente o que você falou, check. Você fez faculdade? Eu fiz relações públicas. E você chegou a trabalhar, você era tipo promoter de evento? Isso era paralelo. Eu fazia faculdade e trabalhava, fiz coisa na TV, tudo paralelo, pra ganhar um dinheirinho, assim, sabe? E morava com os meus pais, tudo. Mas eu cheguei a estagiar, cheguei a ser júnior numa empresa. Aí, quando eu engravidei, eu saí dessa empresa, que eles também não iam mais atuar no Brasil. Foi quando... é muito louco, porque quando eu fui falar pro meu chefe que eu
queria sair, porque eu tava grávida, na verdade, eu ia falar que eu tava grávida. Ele falou assim, a gente não vai mais atuar no Brasil, então a gente não vai mais precisar de você. Nossa. E eu não era CLT na época. Aí eu era PJ, aí eu falei, tá, e agora? E eu já tinha o YouTube, já tinha o blog e o YouTube. E eu falei assim, então agora que ele me deu a chance, eu acho que tudo se encaixa. Foi então... uma conjunção de fatores que acabou te direcionando para o caminho que você tinha que ir mesmo, Exato. né? Tanto a maternidade quanto a produção de conteúdo, Exato. Né? E aí logo depois, ele foi um dos primeiros a saber, né, que eu tava grávida e tal. E logo depois eu postei dando notícia pro marido, reação dos meus pais. E aí, quando explodiu, eu falei, gente, será que, tipo, Deus tá desenhando isso, bonitinho? Exato. Uhum. E era uma época que, assim, acho que a maternidade era Flávia Kalina, fim. Ah, sim. Não existia muita... A gente tava começando ali, né? A gente era uma leva de mães, meio da mesma época, começando a engajar essa história de mostrar o dia a dia da mãe, da grávida, etc. Mas não tinha muito. Não tinha. Depois que começou a onda, né? Mas, assim, por isso que eu falo que na época, há 3 anos atrás, não era comum chá revelação... notícia, tanto é que chá revelação não era, não tinha, era um chá, eu tive a minha primeira gestação foi 16 anos atrás, imagina, era um chá de bebê super tradicional e olhe lá, né, Exato. não tinha essa de chá revelação. Esses dias meu filho até falou, mamãe, não tem nada assim, você não fez chá revelação, você não gravou a reação da família quando descobriu que eu era menina? Eu falei, não, a gente abriu o exame e viu que era menina. Exato. Foi assim, né, Exato. muita coisa mudou, parece pouco tempo, quando a gente fala de 8 anos atrás, parece que é pouca coisa, 10 anos atrás, mas como mudou, né, como a produção de conteúdo mudou, e é um pouco do que a gente sente aqui produzindo o ETM, né? A nossa ideia do ETM é justamente da gente conversar sobre como é chegar aqui, tá? Então eu não sou mais uma jovem, né? Mas eu tenho aspirações, eu tenho desejos, eu tenho, né, muita lenha para queimar, como você falou. Babi, eu também casei nova, eu me casei com 23 anos, mas fui mãe aos 26, que também é nova. E agora que eu tô com os meus filhos já, né, a Ana tá com 15, o Davi tá com 12, que eles têm uma certa independência, que eu já fiz o avião decolar, a sensação que eu tenho é essa, né? Lógico que eu tô ali, né? Tô junto, óbvio. Mas agora eu consigo olhar um pouco mais para mim e falar assim, tá, então, o que eu tenho de projeto? O ETM nasceu assim, né? Da gente conversar um pouco sobre essa maturidade que a gente chegou e falou, tá, o que mais a gente pode produzir? O que mais eu posso entregar? Né? Então, o casar cedo e o ter filho cedo permite isso também da gente mais cedo olhar para algumas coisas com uma certa... com um olhar um pouco mais, né, maduro. E aí você chegou, então, você teve... são 3 meninos, né, que você tem. Isso. O Bernardo vai fazer 3 anos em janeiro. O Guigui tem 6 e o Henrique tem 8. É uma escadinha. É uma escadinha. Eu só não tive o Bernardo antes, porque é por causa da pandemia. Então, ele tem uma diferença um pouquinho maior, Um pouquinho maior do deles, porque eu queria muito escadinha. Eu queria, tipo, que o Bernardo tivesse agora uns 5, 4, meio 5, entendeu? Mas aí pandemia e tal, a gente adiou. Ele também não sabia se ele queria ter outro terceiro filho. E você sempre quis ter 3 filhos? Não. Não. Na verdade, eu queria uma menina, né, na época. Então, quando eu tive o Henrique, desde do primeiro filho, eu queria uma menina. Aí era menino. Aí no segundo filho, menino. Aí o terceiro filho, eu falei, a última tentativa, menino. Aí eu, agora não, então agora tá, chega. Entendi. Já entendi seu recado. Exatamente. Mas é engraçado que hoje, eu falo, eu tenho uma energia muito assim eu gosto de jogar bola, sabe? Eu não sei fazer penteado. Eu sou muito vaidosa. Você acha que encaixou? Extremamente. E aí eu você sou é a moleca. rainha, entende? Mas assim, na hora da vaidade, você é a rainha. Imagina esses meninos grandes, assim, tratando a mamãezinha deles. Exato. A mamãezinha. Né? Mas eu fico pensando, imagina, tipo assim, eu já tenho que cuidar de mim, me arrumar. Imagina ter que arrumar mais uma menina. Menina é muito prático, né? Você dá banho, põe a roupa e acabou. Isso, entendeu? E é mais barato também, né? Bem mais barato. Bem mais barato, eu que eu digo. Exato, imagino. É uma menina na adolescência, vou falar pra vocês que não é fácil. Imagino. Mas assim, foi uma benção. O terceiro, o Bernardo, é uma benção na minha vida. Ele é sensacional. Não que os outros não sejam, mas ele é, não sei, ele veio pro mundo pra, tipo, falar assim, olha, mamãe... Seu terceiro amor tá aqui, entendeu? Isso, tá completo, né? Exato, acalma. Exato, o sexo não importa. Hoje já nem penso. Mas às vezes a gente tem uma ideação também, né? Uma coisa muito de...
Casal. ter um casalzinho, de ter uma E vem menina. desde cedo, né? Eu também tinha essa coisa com a menina. Uhum. Assim, eu chorei quando eu descobri que o Fefe era menino, porque eu cresci brincando de boneca, de Barbie. Meu mundo era cor-de-rosa. Imagina. O que Não, eu vou fazer eu lembro, um amiga, que a piruzinho, gente- eu vou trocar fralda. Como vai Quando ser a isso? gente, ali eu e a gente amigas já há mais de 20 anos, né? E a gente conversava muito sobre isso, antes da gente casar, assim, a gente já era amigas e tal. E aí eu lembro que uma vez a gente estava conversando, amiga, sobre isso. Você falou assim, a gente estava conversando ainda no MSN. Olha, A meu gente Deus trabalhava do céu. juntas e a gente estava conversando e você falou assim, já pensou, eu tenho um menino e você vai ter uma menina? Aí você falava assim, eu não vou dar conta de ter um menino, vai usar Hello Kitty sim. Aí o menino vai falar, não, mamãe, não quero usar este laço, vai usar um laço sim. Eu lembro que você sempre falava isso, sempre tinha então, esse objetivo de quando ter eu uma vi que era menina. menina, eu fiquei meio, não, Volta volta a de novo e vida. faz de novo, e no final é maravilhoso. Nossa. Porque E o carinho, né, que tem no menino. E tem a ver, eu sempre gostei de videogame, a gente se encontra em muitas coisas. Encontra coisas que a gente nem Total, imagina, né? que a nem gente imagina. tem. Porque na minha cabeça eu queria vestir de rosa, queria vestir com vestido, pôr lacinho, era meu sonho. Hoje eu vejo que eu sou uma pessoa muito prática. E aí eu falo, teve, sei lá, dia do cabelo maluco na escola. Tipo, gente, eu não tinha criatividade nenhuma em fazer dos meninos. Pode fazer babyliss em criança de 6 Tipo, anos. menino. 6 anos, fresca. E assim, eu falei, nossa, aí eu fico pensando, se eu tivesse uma menina, lógico, isso é maravilhoso, mas assim, eu sou muito prática na minha vida hoje. E eu gosto de brincadeiras de menino, sabe? Tá. E, às vezes eu acho que eu tenho mais energia masculina do que meu ex-marido ainda. Tá. Sabe? Tipo, de fazer as coisas, de ir no estádio de futebol e gritar e xingar o juiz, sabe? Essas coisas. Sim. Você é meio maluquinha, vai, Eu amiga. sou- eu sou Você é meio maluquinha. Então eu gosto disso, sabe? Mas eu acho que é porque também tem muita expectativa, sabe, Babi? Assim, a gente vê muito a maternidade quando a gente não é mãe, ou quando a gente ainda não é mãe, a gente vê muito a maternidade do outro, né? Assim, a projeção do que é uma maternidade. Eu sempre quero que eu tinha também, de, por exemplo, nossa, vai ser desse jeito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a maternidade chega dando uma voadora no nosso peito e falando, escuta, não é nada do que você imaginou, não é assim, é de outra forma, vai ter perrengue, não vai ser só o romantismo, né, da maternidade, porque eu fui mãe com 26, mas não tinha ainda as redes sociais que tem hoje, nada, assim, era blog e Orkut, olhe lá. Então, assim, não tinha essa invasão de informação. Então, muita coisa eu ficava assim. E eu fui a primeira a ser mãe do meu ciclo de amizades, né? Eu tinha a Carla, que é minha amiga que mora longe, foi mãe antes de mim. Então, não tive a vivência da maternidade dela na presença. Então, era uma coisa assim que eu não tinha para onde olhar. E aí eu olhava e falava, gente, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô amando? Será que eu não tô amando? Era para eu fazer diferente? Não tinha muita referência. Hoje tem milhares de contas que falam sobre isso. E a gente sente um pouco isso aqui falando sobre maturidade, porque a gente para pensar. Tem muitas pessoas que criam conteúdo e que falam sobre a maturidade e tudo mais, mas ainda é um campo que está sendo Isso, é novidade, descoberto, né? ainda é novidade, né? Então, a gente hoje também quer conversar um pouco com você, Babi, para saber como que você está se redescobrindo hoje. Então, assim, ok, você se casou com 22, você foi mãe super cedo, você já tem a sua família, você tem os seus filhos, e você é super nova ainda, né? Ainda a gente tá cheia de vigor e tudo mais. Como é hoje, no ponto de vista da maturidade, você olhar para sua rotina e falar, tá, passei por um casamento, passei por uma maternidade e hoje você é uma mulher que se divorciou do seu marido, né? Do seu antigo marido. E... Sabe um ano que você divorciou? Agora, dezembro, vai fazer. Dia Bolo. 13. Parabéns pra mim. Pode entrar o bolo que a gente trouxe aqui para comemorar, para cantar. Babi, eu me separei. Eu pedi a separação há 2 anos quase e anunciei há pouco mais de um ano, e a gente trocou mensagem na época em que a gente estava no turbilhão da emoção da quebra de expectativa que a gente tem com os filhos, mas tem com o casamento também, né? Do que é acabar um casamento, né? Que é uma coisa que também fez parte de um sonho, de uma idealização. E a gente trocou mensagem nessa época. Então já faz um ano, amiga. Um ano. Estamos vivas. Vivonas. Felizes. Tivemos até um glow up, né? Assim, não, e felizes. Felizes. Sabe, o que importa. É o que eu sempre falo, mães felizes, filhos felizes. Sabe? Pais felizes, filhos felizes. E eu acho que na questão da maturidade, é o que a gente tava falando. A Babi de 22 anos é diferente da Babi de 33. A gente
pensa de outras formas as coisas, a gente amadurece. Hoje, por exemplo, se eu tivesse uma filha, eu não sei se eu falaria pra ela casar com 22 anos. Eu Você acho que entende? de jeito nenhum. Em- Eu, por exemplo, que me apaixonei, que, né, escolhi meu marido ali com 16, que loucura. Exato! Mas eu diria assim, Ana, fala o seguinte pra Ana, assim, ó, até uns 25, você só curte, Exato. vai zoar, vai viver, vai experimentar, É viaja. Aí depois dos 25, sim, é A gente uma hora que conversa você já muito tá com sobre uma outra isso. Ai, que cabeça. legal. e A gente que- conversa muito sobre isso, sobre namoro. Tipo, mas todo mundo tá namorando. Filha, aquela frase, você não é todo mundo. Exato. Vai curtir, vai conhecer as coisas, até mesmo não só para casamento, mas até para escolha de profissão, tá? Sim. Assim, ela tem 15 anos, tá no primeiro ano e já tem uma pressão do que você vai fazer de faculdade, o que você vai fazer pra... Cara, Sim. eu falo para ela, vai viver a vida, assim, vai fazer um curso livre, vai vai trabalhar, vai viajar, vai começar a construir sua vida e ver onde que você se encaixa. E a mesma coisa a gente fala também sobre essa questão, né? Muitas Sim. vezes você conheceu o Daniel com 15 para 16. Nossa, é. novíssimo. Pô, É. a cabeça de uma menina de 15, 15, 16, muitas vezes É. não se sustenta o resto Mas da que vida, a a sua trajetória escolha, né? foi lindo, foi feliz, deu certo, mas a gente pensa assim, cara, é difícil dar certo se você. Ainda mais, no meu caso, eu sinto muito isso. Eu mudei muito de quem eu era, eu evoluí muito. Talvez outra pessoa não tenha acompanhado o caminho que eu segui. Acho que a gente, sabe, foi junto um pouco e depois separou. Não tem como ficar junto, né? É difícil. Exato. Sim. É complexo. Concordo. E como que é, Babi, assim, para você hoje se ver com 33, assim, já tendo vivido muita coisa, porque você começou cedo a Sim. construir tua família, a construir tua vida, tua carreira. Como que é chegar agora, assim, você falar, poxa, é um novo, assim, dá medo? Deu um... Como que foi? Eu nunca tive medo, porque eu sempre fui muito entendeu? Às vezes minha mãe me fala, pé no chão, sabe? Tá. Mas, por exemplo, agora eu estou vivendo a minha vida que eu não vivia com 22 anos atrás, quando eu tinha 22 anos, né? Então, agora eu tô curtindo, tô saindo, tô vivendo, sabe? Tô olhando pra mim, porque antes eu olhava muito pro casal, e depois olhava pros filhos, e cadê a Babinho? Entendeu? Não tinha. Então, hoje eu tô muito focada em mim, sabe? Mas hoje meu objetivo de vida mais agora é focar em meus filhos, que são minha família, e meu trabalho. Entendeu? O resto é isso. consequência. E com uma perspectiva diferente, né? De quem já Completamente. viveu uma história toda, né? Você não tá caindo de paraquedas aqui, você tem uma Não, bagagem exato. toda de tudo que você vivenciou, né? E assim, não há, pra mim, na minha opinião, não há arrependimento de ter tido filho cedo. Eu sou apaixonada por isso, entendeu? Tipo, hoje eu tenho 33, meu filho mais velho tem 8, pronto, acabou. E eu não tenho arrependimento, aliás, porque são os meus filhos, é uma bênção. E eu acho que tudo tem que ser conforme Deus escreveu, sabe? Porque as pessoas, elas começam com uma carreira, aproveitam muito a vida, vão casar com 30 e pouco, ter filho com 35, 36, 37. E aí vão construir uma família. Meio que eu fui ao contrário, mas tá tudo bem. Pelo menos eu tenho meus filhos, deu certo até o tempo que deu. Uhum. E agora é seguir. E esse seu primeiro ano já foi bom. Foi bom, foi ótimo. Você conseguiu virar, assim, né? Deixar um pouco da tristeza, do trauma, do desapego de que realmente não era pra ser esse. Sim, sim. Ainda eu acho que tá um pouco bagunçado, sabe? Em relação por conta da guarda, que a gente ainda não... Então, acho que eu tô um pouco sem rotina. Porque como a gente tá de 3 em 3 dias, eu pego, segunda, devolvo na quarta. Tá. Aí na sexta eu já pego de novo, à tarde. Final da tarde, né? Aí eu fico, cara, quando que eu vou gravar? Quando que eu vou fazer minhas coisas? Então eu tô meio, sabe, perdida nisso. É porque são 5 rotinas, né? Tem a do ex-marido, mas tem a sua e dos meninos também. Exato, pra adaptar, né? exato. E então isso eu tô meio atrapalhada nisso, sabe? E a parte financeira eu tive que porque eu não fazia nada, então Isso eu tive é bom que... falar. Quando você decidiu se separar, você não se preparou pra nada, né? Foi Nossa, assim, sim. foi acontecendo. Eu acho que o emocional fica muito abalado, você foi. Eu fui. E eu sei que eu e você, a gente teve em comum essa questão de... então tá, peraí, eu tenho um contador... Eu tenho que pagar essas empresas, eu recebo isso. Você não sabia também nada. De como estava a sua vida financeira. Nada. Eu não tinha nem ideia de quanto eu tirava por mês, assim, sabe? Porque o Guilherme cuidava de tudo da parte financeira. Então, eu não me preocupava com nada disso. O Guilherme, que é o ex da Babi, ele tinha um emprego dele. E aí, no meio do caminho, ele foi migrando também para a área de criação de conteúdo. Isso. Mas mesmo assim, vocês tinham um pouco separado. Ele tinha o canal dele e você tinha o seu? Ele tinha o canal dele, eu tinha o meu. Ele tinha o Instagram dele, eu tinha o meu. Tá. E ele começou quando o meu primeiro filho nasceu.
Tá, e aí ele foi assumindo a parte burocrática dos dois. E exato, tudo. Por exemplo, quando eu fui ver agora, primeiro imposto que eu tinha que pagar de nota, É chocante, né? É muito dinheiro. pelo amor de Deus, eu falei que eu consigo parcelar em quantas vezes isso? E o mais triste pra quem é criador de conteúdo, eu vou explicar como é que funciona. A gente geralmente paga o imposto do que a gente vai ganhar daqui a 3 meses. Exato. Fechei um trabalho bom, que eu vou ganhar bem. Cara, eu vou pagar um imposto esse mês sem ter esse dinheiro na conta, Exato. E aí, administrar com as suas contas, né? Ainda além disso. E tem mês que, por exemplo, graças a Deus, a maioria dos meses eu ganho, mas tem mês que não ganho. Isso. Entende? Então, e é o que você falou, às vezes eu fecho um trabalho em julho, eu vou receber em dezembro. Nossa, eu tô vendo os trabalhos todos pro ano que vem, eu tô falando, cara, Meu mas Deus. peraí, o que eu vou fazer em Tenho que janeiro? emitir nota agora também. Exatamente. E aí eu comecei, eu falei, Jesus. Aí tá, mas tinham coisas burocráticas que eu não entendia. Aí meu pai, o que é isso? Não sei o que, ele me ajudava. No início, o Guilherme chegou a te dar esse suporte pra te explicar? Ou Não. já foi tipo. Se vira, não. Te vira, quer separar? Não. Se vira. Se quer separar, separa. Vai com tudo, entendeu? É. Suporte nenhum, eu fui atrás de tudo. Então, e assim, hoje eu consigo administrar minha casa inteira. Então, eu tenho uma pessoa que vai a cada 15 dias só limpar, mas eu que faço tudo. Tá. Cozinha, tudo, sabe? Você hoje já entende as suas contas. Já entendo, mais Já? ou menos. É um processo, tá no Teu pai não te processo. ajuda um Processo. pouco? Teu pai. Não, ele me ajuda. Meu pai é muito certinho, assim, por exemplo. Ele vai parar no estacionamento, ele guarda até o recibo do estacionamento. Eu nem peço recibo, tipo isso, entendeu? X. Só que assim, eu não tenho uma planilha ainda. Eu vou te dar umas dicas. Obrigada, eu A quero. planilha é boa, é muito boa. Jura? Precisa, né? Precisa. Eu sei. É muito bom porque vai desafogar a sua cabeça. O que eu sinto, até no próprio casamento, assim, é que eu tinha muita preocupação até com o que o outro estava fazendo. Então, a minha cabeça estava sempre muito pesada. E quando você tem uma planilha e você desce esses dados, faz esse download, sai um pouco da sua cabeça a preocupação. Entendi. É bom, né? Eu dou uma dica de planilha eu depois. quero, porque eu não tenho. Então, assim, as minhas contas eu vou pagando ali, entendeu? Vai vencendo, a gente vai pagando. Pra gente ficar rica. Amém. isso aí. Com certeza. Você falou num vídeo seu, Babi, que eu vi, pegando esse tema, que você ficou no casulo, né? Tem um vídeo muito bonito seu no TikTok que eu assisti do seu aniversário, Do meu né? aniversário, isso. Que você viveu, se sentia dentro de um casulo e que agora você virou uma borboleta e tá tomando, né, a dimensão disso, entendendo a dimensão disso. E eu acho que isso passa um pouco sobre isso que a gente está falando agora, de muitas vezes, né, você agora consegue olhar e observar que você tem você tem escolhas, que você tem um caminho, que você tem coisas que estão sob o seu comando, né, Babi? E assim, é o que eu falo, antes, eu cuidava da parte de casa, alimentação, das crianças, tudo. Agora a parte financeira, então, querendo ou não, traz a maturidade para isso. Porque eu preciso ter maturidade suficiente para não exagerar nos gastos, para poder conseguir pagar as contas. Porque se eu não consigo, como que eu faço? Então, eu tenho que... hoje, a separação também me trouxe muito mais maturidade, responsabilidade nas minhas coisas. Então, sou eu que moro ali, eu tenho que fazer por mim mesma. Porque eu não tive essa de morar sozinha. Você também não teve. Você já casou. Então, eu saí da casa dos meus pais, já fui direto casar. Tem muitas pessoas que saem da casa dos pais, vão morar sozinhos. Já tem esse choque de realidade já tem o choque, né? exatamente. Já começa a ter essa maturidade, já saber como que tem que pagar as contas e etc e tal. E aí depois casa. Então, como eu não tive isso, você também não. Então, acho que já tinha uma pessoa que fazia, então eu deixava ali. Agora eu tenho que ter responsabilidade, porque isso é minha casa, são as minhas coisas, a minha vida. Então eu tenho que botar pra andar isso aí, né? E também, eu não sei, eu também não acho que é um erro, assim. Eu acho que é importante que a gente tenha tarefas que a gente consiga, né? Então, eu vou assumir essa parte aqui, você cuida dessa, somos uma equipe, somos um time. Mas me preocupa hoje, quando eu vejo as minhas seguidoras que querem divorciar, que estão num relacionamento falido, um relacionamento complicado, a parte financeira, elas não sabem o que fazer, muitas nem trabalham, elas assim, como começar? Como que agora, o que eu faço agora, né? E eu recebo muitas perguntas, inclusive as pessoas falando sobre isso. Quero me divorciar, quero separar, não aguento mais, mas eu não consigo financeiramente. E aí isso prende muitas pessoas. Geralmente é por filho ou por financeiro, né? Sim. E quando você me perguntou se eu me planejei, eu não tinha noção nenhuma. Assim, eu sabia o quanto eu ganhava mais ou menos uma média, mas eu não tinha noção de quanto. Eu não sabia que pagava tudo isso de imposto, por exemplo, sabe? Quando eu soube, eu falei, meu Deus. Então, assim, eu só pedi.
aí seja meio que o que Deus quiser, Mas entendeu? também você já assim, sabia que você estava ali, que o seu dinheiro do trabalho já estava provendo Sim, já pra tava, família. com certeza. Então também não é que você não tinha garantia. Não. Assim, até os 2 últimos anos, pelo menos, eu sustentava bastante a nossa família. Então, eu sabia que eu poderia dar conta. Você sabe que eu era, assim, sou ainda 100% de prover, pelo menos pro Fernando e pra mim. E mesmo assim, esse ano eu ainda alterno muito o medo de ficar sem dinheiro. Sim. Eu faço isso há 8 anos que seja que o Fernando e que o Daniel veio trabalhar comigo. E mesmo assim, o medo, a coisa assim, irracional, é meio forte às vezes. Do tipo, ai meu Deus, mas e se eu não conseguir pagar essa conta? É a provisão, a gente quer prover, né? Mas eu já tô provendo, sustentar. amiga. Então. Mas é porque agora é claro, talvez na sua mente, que é você, né? Talvez quando você eu tinha... já Sempre estava foi. Então, essa é a questão, né? Que doido, né? E é isso que é muito importante a gente falar, inclusive, para como mudar isso, né? Como mudar essa realidade das próximas gerações para frente. Ensinar as meninas, as nossas filhas, as nossas sobrinhas, quem está por perto da gente. Educação financeira é importante saber como que se calcula, como que se sustenta, como se organiza financeiramente. É empoderar as meninas que estão vindo após nós para que elas saibam que elas têm a oportunidade de ter a rédea da vida delas nas mãos delas e não deixar isso na mão de outra pessoa que seja marido, esposa ou qualquer outra pessoa com quem vá se relacionar. A gente fala muito sobre o empoderamento feminino, né? A gente fala muito sobre o girl power, sobre a mulher, e eu concordo também, tenho um pensamento muito, muito feminista nesse ponto, mas eu acho que o feminismo ele passa principalmente pela independência, né? Então, falar sobre esse assunto com meninas que são mais novas do que a gente é nossa missão de, olha, você tem que saber da sua vida, você tem que saber se isso cabe na sua vida, se não cabe, se você quer isso, se você não quer, porque nós fomos criadas, né? A gente, uma geração um pouco antes da sua, né, Babi? Mas a gente aqui no Alto de Mulheres já maduras, a gente não foi criada para raciocinar nesse sentido. Mal se falava sobre independência financeira, sobre inteligência emocional, tudo era, é besteira, fica choramingando, é romântica. A gente romantizou muito as relações. A gente vem de uma geração que não via os relacionamentos na internet. Hoje, todo mundo vê os relacionamentos expostos e tudo mais. O que a gente tinha de referência eram ou os relacionamentos que a gente via à nossa volta. Pai e mãe, né? Pai e mãe, alguém que você via. E o que vinha era numa capricho, numa atrevida, num negócio assim que você até abria um pouquinho mais o olhar. Mas não se falava sobre isso. Então, quando a gente vê uma situação dessa, de, por exemplo, nós mulheres maduras, né? Vocês nessa situação que vocês chegam, de olhar e falar... Eu não tinha domínio sobre isso da minha vida. A gente vê o quão é perigoso, perigoso. não instruir as meninas que vêm por aí de tomar rédea das suas próprias vidas, Concordo. E de deixar isso na mão de uma outra pessoa. E hoje é o conselho que eu mais dou para as seguidoras que me escrevem falando disso. Eu sempre falo, então, peraí, vamos resolve a parte financeira, né? Questão de trabalho, e calada na sua. E depois você vai dar um passo. Porque se não começar por aí, se não tiver um trabalho, um emprego, elas estão presas num casamento. Eu concordo. É muito difícil. E no começo, a minha mãe, ela sempre falou, filha, você tem que ter uma conta e seu marido tem que ter outra. Sempre. Pergunta se eu segui os conselhos. Não segui os conselhos. Então, no começo, a gente juntou porque... dava muita briga, assim. Eu vou pagar, sei lá, o mercado, você vai pagar a farmácia, sabe, dava muita briga. Chato ficar dividindo, Exato. né? Aí eu falei assim, quer saber? Vou juntar. Aí, na minha cabeça, minha mãe, muito mais madura do que eu, entendeu? E na cabeça dela, não, filha, você tem que separar, pelo amor de Deus, sei o quê. Não, na minha cabeça, eu, 20 e tantos anos, não, vou ficar pra sempre com ele. Imagina que separar, nunca vou separar dele. A única coisa que me fazia separar era a traição, só. Pagou a língua. Eu paguei a língua, entendeu? Porque não teve traição, então... Teve outros tipos, né, de traições ali, mas é que eu falo, paguei a língua porque eu achei que eu fosse casar e ficar pra sempre. Então, pra mim... E aí, juntamos as contas. Acho que foi a pior coisa que eu fiz ali no começo, sabe? É que o pra sempre é muita coisa, né? Muita coisa. Pra sempre é um lugar bem... Exato. E eu falo que a gente tá casados já tem 18 anos, nós estamos há 22 anos juntos, e o nosso pra sempre é construído dia após dia. Assim, quando a gente percebe... A gente tem uma sinergia muito grande, a gente trabalha juntos, a gente tem muita coisa envolvida, né? E a gente... Todos os dias a gente escolhe tá um pouquinho mais perto. Quando eu vejo que ele tá um pouquinho mais longe, eu já, Chama ele.
Puxa. Vem aqui perto. Quando ele vê que eu tô começando a dispersar, ó, você tá meio assim, vamos eu tentar também, achar. até o dia que eu falei que só eu tô puxando. Muito Porque mais. ela tá me puxando pro fundo do Então, mar e eu tô puxando pra cima. Mas por isso que eu acho que o pra sempre é muita coisa, mas assim, dá pra chegar no pra sempre? Eu acredito no pra sempre. Lógico, acho. claro. Mas Inclusive, vamos casar de novo? Óbvio. Você se Amiga, vê casando de novo? me vejo. Não, assim, não na igreja. Não, mas assim... Me vejo, com certeza. Não, eu não consigo, acho que, ficar sem ninguém. Eu sou muito romântica. Não, eu não gosto. Assim, vai fazer 1 ano que eu tô solteira, já, tipo, chega, tá bom. Falta, né? Dá uma Quero mãozinha. alguém, entendeu? Mas assim, pra achar alguém. É difícil. É difícil, Muito né? difícil, muito. Porque eu acho que também a sua régua aumenta também, sabe? Você tem 3 filhos. Entende, Você não é agora tá qualquer um. tomando conta da tua vida, Exato. tomando rédea das coisas. Você fala, quem que eu vou colocar na minha vida nesse momento? Não, E eu né? não sei, a gente acho que sai de um relacionamento sentindo que já negociou demais e que passou o nosso próprio limite do que era negociável e não era. Então a gente não tá querendo, assim, eu pelo menos penso que nesse comecinho, assim, não tô afim de negociar. Ou o que eu idealizei ou não é. Claro que eu acho que daqui a pouco a gente vai relaxando, vai vendo que não tem perfeição, Não, que não é existe assim. um príncipe do cavalo Mas branco, é né? realmente difícil de agora negociar algo. E eu só vou botar alguém dentro da minha casa quando eu tiver, assim, uma certeza de que aquilo que eu quero é real. Porque a gente vê, lógico, esse tem defeito, aquele... Né? Todo mundo tem. Só que eu acho que minha régua aumentou um pouco em relação a ter alguém mais maduro também do meu lado, sabe? É tudo isso, é um conjunto. Mas eu quero casar de novo. Olha só, hein? Pelo menos namorar eu quero, né? Ah, sim. Não, com certeza, né? Ficar só, mas a gente que estava falando, né, sobre essa questão do para sempre, de quanto tempo dura e tudo mais. A gente tem alguns caminhos que a gente sabe que por onde passa o para sempre, né? E um desses caminhos é a questão da proximidade, é o de ter uma rotina do casal e de ser o casal, né? Entender que dentro de uma família... Antes da mãe e do pai... tem um casal. E isso é uma das coisas que eu e o Lê, a gente preserva muito e preza muito por ter. Por exemplo, a primeira vez que a gente viajou sozinhos, sem as crianças. A Ana tinha, acho que 6 e o Davi tinha 3 anos. E aí a Carla, que é minha amiga que mora fora, ela falou, vem passar uns dias aqui com a gente, vocês dois. Aí na hora eu falei... Vou. Não, minha primeira reação foi assim, eu falei, e as crianças? Meu Deus, não, como assim? A gente vai viajar sem eles? Porque tudo era muito eles ali, eles eram muito pequitinhos e tal. Todas as nossas viagens era pensando, vamos viajar? Vamos para um resort que tenha recreação, que eles gostem. Vamos para um lugar? Vamos para alguma coisa que atenda eles. E aí esse convite dela foi o primeiro convite, assim, de, vem só vocês dois? Eu falei, não vou poder, não posso ser feliz, assim, traduzindo aqui o que passou na minha cabeça, eu não posso ser feliz sem meus filhos. E ela insistiu muito. E eu insistiu e a gente falou, tá bom, então vai. Então foi a primeira viagem que a gente fez. Eles ficaram com meus pais, obviamente, né, adoraram. E nós fomos passar uma semana na Europa. E aí, quando eu fui, eu cheguei, eu falei, meu Deus, que delícia que é. Acho que você deve até ficar ouvindo a criança, assim, É, ela tá mamãe. muito... Isso, né? É um choro. Mamãe. E foi muito gostoso, porque a gente... ficamos na casa dos nossos amigos, tivemos tempo de qualidade ali com eles, saímos só nós dois para passear. Sem preocupação com a hora do almoço. A gente saiu para comer, assim, Né? quando a gente viaja com criança, a gente sempre tem que pensar, né? Hora do onde sono, vai comer? hora da fome. A gente foi passar um dia em Amsterdã e aí a gente não comeu, não parou para comer para ver o que tá. Não, vamos comer uma batata bolo de frita, vamos. maconha. Um brisadeiro, vamos comer um brisadeiro. Mas assim, a gente foi muito mais solto que se vamos lá ver umas tetas naquela vitrine lá na Rua Vermelha. Coisas que, assim, tudo bem, se eu tivesse com meus filhos, ia ser legal, mas eu tinha As tetas não, eu digo uma viagem, ia né? ser uma Tipo, uma viagem, viagem, ia ser, mas eu me permiti coisas que, se eu tivesse com as crianças, a gente não ia ter, e toda vez a gente lembra daquela viagem. A Que gente legal. fala, que legal, né? Então, assim, vira e mexe, a gente pega, vamos pra Monte Verde, vamos pra um cantinho. A gente Eu também continua. acho, apoio muito. Eu nunca... Você já viajou, não, né? Sozinho? Também, não. Mas não, eu acho que eu fiz um jantar enquanto eu era casada com ele, sozinho. Que era um aniversário, era uma coisa que eu quis muito. Engraçado que eu também, assim, raramente saía. A última vez que eu saí com ele foi, acho que no show do Sandy Júnior. Também não tinha como levar as crianças, eu queria muito ir. Então, ou eu vou, ou sozinha, ou você vai comigo. Isso. E aniversário de casamento. Que eu lembro que a gente sentou pra jantar, a gente não tinha assunto nenhum.
A gente, tipo, comeu em 40 minutos, levantou e foi embora. Eu falei, Já tava o dia inteiro junto, você já Exato! acha que já conversou E quando tudo. Esse tem é o outro assunto é as ponto, né? crianças, né? Vai falar alguma coisa das crianças. E não, esse é outro Então, ponto, então é né? engraçado, porque eu sinto que a Babi e eu temos personalidades diferentes, que os nossos ex têm personalidades diferentes, e mesmo assim, acho que os pontos principais de divórcio foram os mesmos. Sim. Primeiro é essa questão de você não fazer coisas de casais, é sempre a família, família, família. Não é que é ruim, ou que a gente não gosta, mas Precisam de um tempo de casal, óbvio. ser cuidada como uma mulher, ter essa sedução, esse Sim. flerte. O flerte não é na cama, né? Sim. É tudo. E o segundo que você falou agora também. De ficar 24 horas por dia Tá com a junto. pessoa. Isso para mim, acho que foi um dos pontos que... E assim, teve uma hora que eu falava, eu não aguento mais, assim, sabe? Não olhar pra você, mas assim, não aguento mais, eu quero meu espaço. Então, hoje, eu vou chegar na minha casa, eu sozinha. Mesmo com os meus filhos ou sem meus filhos, que hoje não é dia deles, né? Tá. Mas eu falo, gente, que paz. Sim. E às vezes eu precisava disso, entende? Mas às vezes vamos supor, ele saía com as crianças pra eu ficar sozinha. O que eu ia fazer? Arrumar a casa, limpar a casa, guardar roupa. Eu nunca tinha, não ia ter um tempo pra Babi ali, entendeu? E ele também não tinha tempo. Mas eu lembro que eu comecei a fazer academia e eu falava, você precisa fazer futebol. Vai fazer um esporte. Nossa, eu falei tantas Você vezes falava, pra fazer ó, futebol. Eu cheguei a marcar, peguei o grupo do condomínio, cheguei a marcar ele não foi. Eu falava, você precisa ter amigos. Você entende? Então, Exato. Que não são Mas seus é filhos. que não Exato. adianta Não são pegar na filho. mão. Aí a gente faz um papel, às vezes, de mãe De- do marido, né? De tipo, é. viu, ó, vem aqui com o amiguinho, vem Sim. conversar com o amiguinho, vai. E não é essa a função, né? Sim. A gente Mas, tem enfim, que. Meu ex tinha essa coisa de não querer deixar as crianças. As crianças vão falar as coisas que eu tenho dois filhos. O meu filho sozinho. Então, assim, não dava pro meu filho dormir na casa do vovô e da vovó. Imagina, eu passei a infância dormindo na casa de tio, de tia, meus primos. E pro meu ex, não Era dava. outro ponto igual que o meu ex com o seu ex. Gente, uma Outro noite ponto. pra gente sair pra jantar. Não, também não deixar. Não, Nem dos avós, nada. Não, de ninguém. não. E é uma Nem privação tão triste, porque Tão triste. é muito necessário para as Precisa. crianças ter essa proximidade com os avós, ter esses momentos Pra eles também, também, né? Sabe o que eu Pros não avós. falava isso pra ele? Sabe o que ele falava pra mim? Mas a gente fica tanto tempo junto, a gente coloca as crianças pra dormir, a gente fica junto. Mas o ficar junto é muito diferente. Eu deitada na cama, ele aqui, a gente no celular. Isso. Ou a gente conversava de alguma coisa. Não é diferente você sair pra jantar, você ter uma noite especial. Ou você sair pra viajar. Amiga, segurar na mão. Porque a gente Total, tá sempre com o filho na mão, exato. né? Então, assim, se segurar na mão do homem é um negócio que, nossa, olha que Exato. São pequenas Como conexões ficou pra que trás, acontecem uma no dia a coisinha. dia. Não é o extraordinário, não é a Exato. viagem para Paris, Exato. pra nossa, eu tô a segunda lua de mel, ele me levou para Paris, nossa, estamos apaixonados. Não é. Não é isso. É a pequena conexão do dia a dia, do tipo, putz, eu vi que ela tá cansada, então eu vou fazer o jantar hoje, deixa eu carregar, me dá esse peso que tá nas tuas costas, Sim. deixa um pouco comigo. Às vezes não é só sobre, né, coisas gigantes, mas, por exemplo, é dia a viagens, dia. por exemplo. Eu tive nesses tempos já depois de mãe. Eu fui pra Dubai, fui pro Chile, fui pra Nova York e eu convidei a minha irmã porque ele não queria ir comigo. Porque ele não podia estar no mesmo avião comigo sem o meu filho. Então, assim, vira uma coisa que ele tem que tratar na terapia, começa a refletir muito na nossa relação, né? E nos filhos também, Olha que né? no oportunidade que a Sim. gente vai viajar para um trabalho juntos. Eu Lógico. preciso de você pro trabalho, mas assim, é uma viagem juntos, sabe? Exato. E que é um Então, momento que é um momento que é saudável para o casal, mas que vai refletir nos filhos também. Vai, totalmente, totalmente. E eu falo, estar junto não significa, é qualidade, não é só o tempo, sabe? A gente ficava 24 horas por dia, mas não significa que a gente tava ali junto, sabe? Então, às vezes as crianças dormiam. A gente tá junto. Não, mas a gente tá junto do lado do outro ali, mais um no celular. Então, era diferente. Então, é o que você falou, até as conexões, por exemplo, tá com o filho, entra no carro, não sei o quê, às vezes vai jantar vocês dois, ele vai abrir a porta do carro, entendeu? É Essas isso. coisas que vão conquistando, é o flerte. Te tratar como uma... nossa, olha a mulher que eu tenho aqui, Exato, que linda. exato, né? exato, Como entendeu? o momento ali de foco, né? Porque com a criança junto, ela é prioridade sempre. Totalmente, sempre. Sim. E acho que precisa, eu até, no final do meu casamento, eu sugeri fazer, tipo, a Quinta do Amor. Sabe? A gente, sei lá, mas assim, era a Quinta do Amor com as crianças, porque eles iam dormir, É a quinta do amor, depois Já das era o 10, mínimo. não. já era o mínimo. E aí, tipo, era exatamente isso, tipo, 9h30, Quinta do Amor, vamos A gente jantar? se arruma e janta uma pizza em casa. E Mas tipo isso. Ai, mas eles gostam daquele sabor. Não vamos pedir pizza, não, né? Vamos, tipo, sabe essas coisas? E aí acabava que a gente via um filme. O máximo era ver um filme juntos e comer pizza. Ponto. sei bem. Entendeu? É Era isso. isso. Nossa, muito legal. E não precisa ser só, né? Não. Tem tanta coisa na rotina, no dia a dia, que dá pra fazer esse tipo de conexão, né? Que não precisa ser
só em momentos especiais. Você vê, marcar um dia, um horário... Tinha algum romance né? de algum momento, só aniversário, assim? Você tinha algum romance? Como assim? Dele te tratar assim, sei lá, te mandar de presente, te adular, alguma coisa... Ele era muito mais carinhoso que eu. Não, carinho não. Não, carinho não, romance. Aquela coisa mais cafona, assim, do tipo... Nossa, Flores. que deusa, flores, Ai, mais datas especiais. Datas especiais. Exato, não era... Não tinha muito... até era tão louco que chegava aniversário, às vezes ele falava assim, ai, amor, a gente não tá com tanto dinheiro. Tudo bem não te dar presente? Era assim, tá bom. Então tá bom, o seu também não te dou, acabou. Não é o presente, é o ato, Sim, entende? lógico, o presente pode ser um botão de rosa, Exato, né? Não é entende? Então, chegou uma coisa assim... E tanto é que eu falo, até questão de qualidade, quando a gente tava... 2023 que eu me divorciei, né? Em 8 de novembro a gente completava aniversário de casamento. E a gente já tava muito, muito ruim. A gente foi... Ainda tentou um jantar? Um almoço com o meu filho do lado, o bebê. Porque a gente deixou os dois na escola. Sim. Aí eu falei, tipo, vamos deixar, né, às vezes a moça que trabalha em casa, dormir. Ai, não, vamos levar, ele vai ficar dormindo no carrinho. Não ficou, obviamente. Sim. A gente não trocou uma palavra. É. A gente já tava ruim. Aí, tipo, isso me estressa muito. Ter que tirar foto pro Instagram. E eu não tô bem com ele. Mas aí se eu não tiro, ele vai ficar bravo. Entendeu? Essas coisas. Tá bom, vamos tirar uma foto. Sabe como que era a minha legenda? Te amo. É o máximo que consigo máximo que expressar, consigo, né? Amiga, mas assim, não se sinta mal, porque eu, assim, quando eu fazia aniversário, etc., era tipo assim, você é uma mãe incrível. Eu postava uma foto só pra cumprir. Mas era isso, assim, você é uma mãe maravilhosa. Pum. Ponto, só isso. Assim, era isso que eu Uma era. mãe, né? Meu aniversário. Né? Olha lá. Olha Então, lá. assim, e aí Não tem uma hora que tinha você muito perde a admiração também. O Você também olha pra encanto. pessoa, você também não tem mais vontade de insistir, de pedir, de Sim, tentar. E acho é que a isso. admiração pra mim é um dos pontos principais. Perdeu a admiração. E como que você foi desse, assim, dessa queda, assim, devagarinho pro... Vai, agora vamos terminar. Por causa da terapia. Você... Que eu comecei a fazer terapia. Na verdade, eu tinha sugestionado pra ele fazer de casal. Aí ele não quis. E ele não deixava fazer terapia. E aí chegou uma época que a gente brigou muito feio. Foi a época que a gente terminou, porque ele pirou num negócio. Eu nunca contei isso, mas ele pirou num negócio lá, a gente acabou terminando. E aí, quando eu voltei pra casa, eu vi meus filhos, eu falei, cara, eu não consigo terminar. Não consigo. E aí eu falei assim, eu preciso fazer terapia. A resposta era assim, você não precisa, você não é estressada, você tá bem, você tem uma vida maravilhosa. Mas ninguém tá na minha pele pra saber se eu preciso ou não. Isso. Comecei a fazer. Comecei a enxergar coisas que eu não enxergava. E aí eu comecei... foi o ponto que foi de outubro, novembro e dezembro. Que eu comecei a ter minha opinião. E a gente começou a discutir muito. Porque eu não concordava, ele não concordava e a gente brigava. Ele tava acostumado, não precisa ceder? Sim, Exatamente. Tava acostumado de, tipo, tudo... Quem é essa mulher que, de repente, diz não? Exatamente. Eu aceitava tudo. E aí agora não, agora ela tem a sua opinião. Aí começou... Era todos os dias briga. Aí não Todos se os dias. sustenta, né? Aí eu não tem aguentei. como. Aí tem uma hora que eu surtei. Eu falei, meu Deus. Tanto é que ele não acreditou quando eu pedi, sabe? E aí quando eu pedi, porque a primeira vez que a gente terminou, eu fui dormir na casa de uma amiga. E eu senti um alívio muito grande. Só que quando eu vi meus filhos, eu falei, gente, não consigo. Não consigo fazer isso. Isso não é pra mim. A gente se questiona muito, né? Mas será que é realmente tudo isso que eu tô sentindo? Porque a gente, é só sentimento real? que a gente tem, Exato. né? Sim. No nosso caso não tem assim, não é que, sei lá, o marido foi horrível, agrediu, tá? Então, assim, a gente duvida um pouco do nosso próprio sentimento, do tipo, mas eu vou sacrificar Tudo a isso, história, né? a imagem da família, o bem-estar do meu filho e vou seguir isso que eu tô achando que é. Eu pensei muito. Eu lembro de ter falado pra você, grava tudo que ele fala, Babi, porque às vezes são coisas que estão entrando e você não... Você percebe que tá errado, a forma que a pessoa fala, etc., mas você não tem essa firmeza de dizer. Sim, tanto é que no começo, meus pais, meu pai falava assim pra mim, como assim o amor acabou, filha? Impossível o amor acabar. Aí eu... eu aqui com essa véia. Exato. O amor tudo suporta, né? Ele falava assim, você tem que consultar um padre. Não é possível isso do nada. Era assim. Tá. Aí, o que aconteceu? Eles foram tentar apaziguar a gente. Tipo, ser um mediador de conversa na minha casa. E aí, que nesse dia eles viram, realmente, não dá mais, eu tô do seu lado. Entendeu? Que bom. E aí que eles enxergaram com os próprios olhos. Porque pras pessoas pode ser do nada, mas pra mim não era. Não é do nada. é. Eu tava com certeza. falando em off que tinha um vídeo meu, né, na internet, que as próprias seguidoras falaram há 4 anos atrás que não tinha mais química entre a gente. Então, É um olha vídeo que eu isso. vi.
É que o que eu... É um que você tá assim, ó. Que respondendo... Até a sua expressão corporal, ela é minguada, assim. Você vê que é alguém que vai Que não perdendo tá a ali voz. É o que tá respondendo com ele? É esse. Eu vi esse vídeo. Exato. Então, tudo, você vê, tudo eu aceitava. Ah, você tem razão, vida. Tá, tem razão. Eu era outra pessoa. Quem que era aquela Babi? Meu Deus. E há 4 anos atrás, eu falo, meu Deus. E ele fala no vídeo, ela é muito fria. Mas eu nunca fui fria, eu sempre fui uma pessoa muito romântica. Ele fala muito mal de você, não. Fala. Eu vou assistir esse Eu sou vídeo tudo também. ruim, gente. Tudo culpa minha. Ruim, é tudo um Eu que problema. E você não Tudo. tinha nem a E ele percepção também nem pra... tem essa percepção. Não tem, não Claro. tem. É. Não tem, com certeza não tem. de Eu se também pôr, passei né? por essa coisa do tudo que eu falava tava contrariando. Tipo assim, era uma coisa que você via que vinha, assim, a pessoa nem pensava, mas era tudo contrário. Até que chegou um momento em que eu comecei a ser assim também. Tudo que ele falava, eu tinha uma bronca, eu falava, não é, peraí, vou provar que não. E aí virou essa porcaria que aí os dois já não se Aí já são encontravam coisas mais. já cria uma atmosfera que já é praticamente impossível de Sim. se desfazer, É né? que eu acho que na época, sei lá, 4 anos atrás, eu tive o Bernardo, não tem nem 3 anos. Então, as pessoas perguntam, mas não tinha amor? Por que você teve o 3º filho e tal? Eu acho que era mais também comodismo. E eu tinha uma cabeça muito assim. Eu casei, eu tive filho. Eu tenho que ser assim pra sempre. Não Nunca... pode. Você imaginava você separada? Imagina. Nunca na minha vida. Ninguém casa pra separar, Eu fiquei óbvio. 23 né? anos Mas junto. Você acha que eu Então, achei que ainda ia 23 separar? anos junto. ninguém casa pra separar, mas tem que entender que você não precisa estar aprisionado numa relação que te entrega migalhas. Essa é a questão. É por isso que eu acredito no pra sempre, porque a gente, no meu caso, a gente tá indo par e passo, a gente tem o mesmo objetivo. E um vem puxando o outro, como você não conseguiu puxar. Você falou, Exato. puxei e a pessoa não veio. Então, tá certo. Puxou, não veio? Tchau, amigo. Vai viver sua vida nesse seu ritmo e eu vou seguir a minha. Sim. Se tá vindo junto, isso é tão importante para os filhos. Muitas vezes, muitas mulheres relatam isso, né? De que, mas eu acho que eu vou continuar casada pelos meus filhos. Não, pode ter certeza que seus filhos vão ser muito mais saudáveis, muito mais felizes. E seus filhos vão ser muito mais mentalmente saudáveis se virem uma mãe feliz, uma mãe que se cuida, uma mãe que tem bons relacionamentos, do que viver numa família que tem um pai e uma mãe juntos, mas que se suportam. Sim. Que estão ali só fazendo, né, uma coisa pro forma. Né? E eu acho também que isso atrela muito a maturidade, porque há 4 anos atrás, era a minha cabeça essa, entende? E aí, depois que eu tive a percepção que eu falei, realmente, eu não quero mais, eu não amo mais, eu não me vejo mais com ele. Hoje eu tenho a plena certeza, mas eu acho que isso foi dentro de mim, sabe? Eu acho que eu tentei diretamente conversar, que a gente precisa de mais tempo, mas internamente eu já tava há muito tempo... Cara, não tenho mais nada, entendeu? Tô ali pelos meus filhos, ponto. E eu acho que, assim, eu acho você muito corajosa. Eu acompanho um pouco do furdunço, outra palavra, que tem sido você... A reação das suas seguidoras... de tentar entender, porque elas ficam muito inconformadas, né? Porque realmente era uma família muito bonita, muito de margarina, né? Vocês faziam conteúdo juntos, tinham as crianças e tudo mais. Então, eu imagino que isso também pese, não é só a preocupação com os filhos, mas a preocupação com a minha imagem, alguma coisa do tipo. Você teve também esse... Não. Sabe por quê? Porque em dezembro, quando eu pedi o divórcio, eu falei pro Guilherme, eu quero já anunciar. Ele não deixava, não sei o que. Eu falei, cara, é meu Instagram, eu faço o que eu quiser. Isso. Então a gente só foi, sabe, eu tava preparada. Porque assim, a gente pegou bem as férias de dezembro. Então eu morei quase um mês na minha mãe e ele quase um mês na mãe dele. O que eu ia falar pros seguidores? Todo mundo, entendeu? Tipo, de férias do marido. Exato. É meio sem noção. Então é mais fácil falar logo, entendeu? E eu não tinha preocupação do que elas pensariam, porque ninguém tá na minha pele. Exato. Pra saber. Lógico, teve muito julgamento. Mas você aguenta até hoje muita coisa. Muita porque coisa. É muito julgamento e assim, virou uma certa novela. Porque, e como ele também é criador de conteúdo, ele fica dando umas indiretas, é um negócio que eu acho muito agressivo até, apesar de ser disfarçado de passivo-agressivo. E você tá lá, e você aguenta, e você vai lá e você faz um reel mostrando que a mãe que é solteira também sai na balada, isso não faz ela menos mãe. Sim. E eu acho lindo essa bandeira que você tá levantando, de ser uma mulher que tá mostrando que
sou uma mãezona e também sou a Babi. Que exatamente. E aí, Sim, porque a mulher tem direito de segurar estar essa onde ela quiser. Independente Exato. se ela é solteira, se ela é casada, se ela é divorciada, se ela tem filho, se ela não tem filho. Ainda mais a mulher madura, que Exato. honra com seus compromissos, você tem o seu trabalho, você cuida dos seus filhos, você é uma mãe presente, você honra com o pagamento das suas contas e você tem sim direito de se divertir, tem sim direito de namorar de novo, tem sim direito de sair, de estar onde você bem entender. Tanto é que o discurso dele pros seguidores foi: eu terminei porque eu queria viver uma vida de balada. Como que... você... Então, Exato, com uma mãe com 3 filhos. Gente, você acha que eu vou terminar por isso? Então, assim, óbvio que não. Só que eu não vou ficar sábado à noite trancada na minha casa, porque eu sou uma pessoa elétrica, gosto de sair, quero conhecer pessoas. Inclusive, eu fiz muitas amizades na balada, hoje meus melhores amigos são da balada. Então, assim, não tem sentido, entende? E no começo, assim, vai. Assim, tá tentando te podar de alguma forma, Sim, né? claro. De longe ainda quer Controle, podar. exato. Então, E faz uns 8 meses, assim, eu fiquei uns 8 meses quietinha, assim, sabe? Às vezes eu postava, às vezes não. Então, eu falo, eu saio no final de semana sim, no final de semana não, gente. Então, assim, só que não é tudo que eu posto. Porque tem muito julgamento, sabe? Mas pra mulher, né? Pra é mulher. o julgamento. Ele tá porque- namorando depois de 3 meses, Imagina ele tá se de fosse boa. você Então. namorando primeiro, amiga. Nossa senhora. Esse Deus é o me problema. A mulher, se ela sai, ela é nossa, é desleixada com os filhos. É, Olha, muito largou, machista. Era isso que ela queria, abandonou, né? era isso que ela queria. Exato. O cara não. O cara tá Exato. tudo certo se ele sair, se ele namorar, se ele fizer pintar e bordar. Exato. Inclusive, julgamento de roupa, porque assim, a balada a gente usa umas roupas mais curtas, mais coladas. E eu sempre gostei, cropped, saia, não sei o quê. Só que eu não usava, eu era casada, eu não tinha pra onde ir com as roupas, sabe? E aí as pessoas julgam isso também. E eu falo, gente, eu sou uma mulher também, não sou só mãe. Eu vejo hoje pesado os seus julgamentos nesse Né? sentido. As críticas, você olha, parabéns pela Obrigada. força, pela garra. Porque você Obrigada. aguenta, viu? Não é Muito. fácil. E além de Muito. tudo, quem paga seus boletos? Você. Eu, graças a Deus. Então, né? São poucos. E aí, Babi, como que foi a questão da rede de apoio, assim? Como que é hoje a rede de apoio? Você encontrou amigos? Você encontrou sua família? Você encontrou Sim. apoio nesse momento? Teve pessoas que eram casadas, não sei se aconteceu com você, que também distanciaram, sabe? Amigas que são casadas ainda distanciaram com filhos. Acho que é o natural ali, não sei. Mas, por exemplo, a Mandy, ela é casada, tem filho, e a gente se fala todos os dias, a gente se vê quase toda semana, sabe? Se não se vê toda semana, pelo menos 2 vezes, 3 vezes por mês. Então, há pessoas e pessoas. Mas, em relação aos meus pais, minha rede de apoio, graças a Deus, eu não posso reclamar. Só que eles moram um pouco longe de mim, uns 40 minutos. Então, eu não posso falar, ai, pega na escola ali, rapidinho. Isso. Sim. Entendeu? Isso é ruim, por um lado. Mas você recebeu o apoio Total, 100%. deles, assim? Até dos nossos amigos em comum, também, todos estão ali do meu lado, entende? Então, e eu sou muito fácil de fazer amizade também. Então, pra mim, eu fiz muita amizade hoje em dia. Porque a rede de apoio nesses momentos... É né, ótima. ia ser- Não, Você e é bom sentiu porque um tira pouco. até, assim, esse peso, essa pressão de que tem que ter um amor, o que o amor tem que ser de homem e mulher. A gente Exato. distribui o amorzinho ali, olha quanta forma de viver, quanta Sim. forma de amar, que não é só essa, agora eu preciso de um novo marido. eu preciso de um novo... Não, exato. E assim, dependente, porque hoje eu tenho amigos homens também, amigos que são amigos. Que eu, por exemplo, o Réveillon agora eu vou viajar com eles. A gente vai depois pra Noronha, só homem, e eu. E tá tudo bem, entendeu? Porque eu sou molecona, entendeu? Então, assim, a gente tem é o que você falou, tem vários pontos de apoio. Meus pais, meus amigos, as minhas amigas. A Mandy foi uma delas, logo quando eu divorciei, o marido dela, muito fofo, falou, vai pro pagode com a Babi. Sabe? Tipo, vão sair, vocês precisam sair, não sei o quê. Então, ela foi uma pessoa que me ajudou muito. Te dá um up. Muito. E assim, eu acho importante que a gente... Mas é que você gosta de sair, Eu né? gosto. Eu não gosto. Alguém tava falando assim, mas amiga, você não gosta de samba, você gosta de rock? Eu falei, não, eu gosto de silêncio. Silêncio. Deus me livre. Mas eu acho importante você se forçar a sair também. Sim, porque aí também sim. tem muita mãe que divorciou, que conseguiu, né, separar e tudo mais, e me fala, nossa, quando os meus filhos não estão, eu não sei o que eu faço, eu fico mal, eu fico triste. Eu era assim. Você não era assim, não? Não. Não? Sempre Eu achei era uma assim, delícia. jura? É. Eu lembro que uma vez que a gente foi viajar, eu tava grávida do Bernardo, e aí o Guilherme foi com os dois pra fazer passeio de barco, alguma coisa. Cara, eu tava, tipo, tão inquieta, eu falei, o que eu faço? Com quem eu vou falar? Eu vou pra piscina pra poder arranjar alguém pra falar, porque não aguentava mais ficar quieta. Não tinha os Não filhos, tinha o que sabia fazer da ali. vida. Muito Mas louco. isso é muito Vai tomar sol. é muito vai tomar um- profundo de se analisar, né? De ver como muitas vezes a gente se foca se projeta nos filhos e na criação Total. dos filhos e esquece
da gente mesmo. Então, é muito importante ter esses momentos de resgate mesmo. Seja em que situação for, de estar solteira, de estar casada, enfim. Tá, eu tô aqui cuidando dos meus filhos. E quando eu tô cuidando dos meus filhos, eu estou cuidando dos meus filhos. Minha atenção tá totalmente voltada para eles. Minha atenção tá aqui, eu tô brincando, eu tô cuidando. Agora, quando eu não tô, quando as crianças estão na casa do pai, é meu momento. E tá tudo bem, eu vou ser feliz no bar, eu vou ser feliz na balada, eu vou ser feliz em casa, no silêncio. Exato. No restaurante, com os amigos, no cinema. Mas é o meu momento, eu preciso ter esse momento. E muitas vezes a gente não é ensinada a observar, a nos observarmos como seres independentes dentro das relações. Né? Seja casamento, seja namoro. Eu não tenho né? assim, minha mãe não tem, eu não tenho esse exemplo da minha mãe saindo pra fazer coisas sozinha, assim, ela tá sempre com meu pai. A gente já falou muito sobre isso, fazem né, tudo amiga? junto. Tipo, quem são as amigas da sua mãe? Né? Assim, as amigas da minha mãe, com quem que a gente vê as mulheres que estão à nossa frente, mais maduras do que nós, com quem elas se relacionam, né? Com quem elas se abrem, qual é o momento delas? Isso é muito importante pra gente começar a aplicar isso na nossa rotina, de sim, temos que ter os nossos momentos, nós como mulheres precisamos ter, né? Hoje você já gosta de ficar, ter seu dia. Muito. O que você faz além de sair? Você sai pra dançar? Que mais? Netflix. Ai, delícia. Mas é engraçado que se eu tô sozinha, é tudo trabalho pra mim, sabe? Porque eu falo, como eu acho que não tinha tanto tempo antes, hoje eu tenho muito mais tempo pra trabalhar, então eu foco muito em vídeo e com criar coisas, minha cabeça não para. Mas, se eu não tô, é tipo Netflix, iFood. Maravilha. Olha, propaganda. Ó, de graça. Então. Mas eu gosto também de ficar sozinha bastante. Mas shopping também. Eu vou migrando. E olhando para o futuro agora, Babi, se eu te perguntar onde você se vê daqui 10 anos, a Babi de 43, onde você quer estar? Rica. Com meu apartamento maravilhoso. Os meus filhos criados, se Deus quiser, sem nenhum tipo de... Como eu posso falar? De trauma, sabe? A gente preza muito... A gente quer, né, que eles não tenham isso. Mas super bem educados, com uma carreira, se Deus quiser, deslanchando, que a gente sempre tem onde crescer mais, né? Sim. E casada. Vivendo um novo amor. Vivendo um príncipe cavalo branco. Cada universo. Isso, universo, faça a sua Exato. parte, hein? Ela já fez a dela aqui. Jogar as palavras pro universo dar certo, exatamente. Eu acho que é isso. Que bom que você tem essa visão, que bom que você tem um futuro para almejar, para entender que, assim, fins não necessariamente são finais, né? Sim, os fins podem dar início a recomeços, a coisas novas, e que você tenha fôlego, e que você tenha vitalidade, que você tenha fé, força para seguir, para conquistar, para chegar na tua meta, para ultrapassar a meta, para ser uma mulher muito feliz, muito produtiva. E com paz também, amiga. Te desejo paz. Amém, eu sei que amém. vocês ainda estão passando por um momento complicado de relacionamento entre os dois, que vocês consigam Amém, é o que eu mais ter quero. muita paz entre vocês pra... Porque, querendo ou não, a gente não vai perder o vínculo nunca, né? Exato. Então, a gente precisa ter paz pra poder criar eles em paz também, né? Isso. É isso. É isso, amiga. Obrigada. Eu tenho uma coisa que as minhas seguidoras, elas fazem muita piada. Uma vez uma seguidora perguntou pra mim assim... Eu tinha acabado de divorciar, então ainda tava muito doído, assim. E ela falou, nossa, Alê, mas compensa? E eu pensei, compensa? Cara, o meu filho fazendo terapia. Olha o caos que se instaurou. Compensa. E aí eu dei uma resposta meio grossa, assim, meio direta. E virou uma piada, que toda vez que eu posto alguma coisa que eu tô curtindo, que eu tô no trabalho, que eu tô linda, as seguidoras me ligam, compensa? Então eu te pergunto. Compensa, hoje, um ano depois. Compensou. Tá feliz? Tô. Eu tô muito. Olha, brilho no olho. Eu acho assim, não é que compensa, mas compensou. Isso, né? Eu acho que hoje eu tenho a certeza do que eu quero. E o que você fez era isso mesmo? É certo, tenho certeza. Que bom. Hoje eu tô feliz demais. Amém. Que bom. Caminhos abertos, muita energia, tudo de mais Amém. lindo na sua vida. E você que assistiu a gente nesse episódio com a Babi, é bom refletir um pouquinho. Se você lembrou de alguma amiga sua, de alguém que precisa ouvir sobre esse assunto, sobre um pouco do que a gente falou aqui, já encaminha esse vídeo, manda o link para essa pessoa para ver que fins não são finais. Então, muitas vezes a gente tem que dar uma pausa, a gente tem que parar, a gente tem que
terminar, a gente tem que encerrar ciclos para que coisas novas venham. E mesmo que isso seja na maturidade, seja aos 30, aos 40 ou aos 50, a gente tem que sempre olhar, ter um tempinho de olhar para a gente e de se enxergar, mesmo que seja numa nova perspectiva. Então, olha só, maravilhosa Babi aqui, olha só, sobrevivente. A Babi, @ Babi Sabag, Isso. com 2 Bs, né, amiga? 2 Bs, SABBAG, 2 Bs. isso mesmo. É isso aí. Muito obrigada pela Eu sua que vinda agradeço, aqui. Foi uma amei o delícia bate-papo. ter você aqui. Obrigada. Que a gente possa conversar sempre, mas que você possa vir de novo aqui Com certeza. em todos os seus momentos, nas suas conquistas, e que daqui 10 anos, nós com 52, 51, 52, você com 43, Vamos ver esse vídeo vamos aqui. ver aqui e vamos falar, ó lá, onde chegamos, né? O que Olha conseguimos. A o meta. dia que eu te profetizei. Aí eu vou perguntar, compensou? É isso, muito Obrigada, eu pela que agradeço, presença. eu que Gente, agradeço, se curtiram o amei. vídeo, deixa um joinha, compartilha, se inscreve no nosso canal. E é isso, a gente quer ler os comentários. Esperamos por vocês nos próximos episódios. Até Beijo, mais, tchau. gente. Tchau.